Salve Maria, aqui mais um vídeo Defesa da Fé, né? Só a Igreja Católica pode interpretar a Bíblia? É magistério, a tradição e a escritura. Sim, foi confiado ao magistério. Foi confiado aos apóstolos e os seus sucessores, que são os padres, que são os bispos e etc. Aqui é o Mário Pessota, né? Explica. Escreveu perguntando se apenas a Igreja Católica poderia interpretar a Bíblia. E essa dúvida surgiu porque o catolicismo romano utiliza uma passagem para alertar os seus seguidores que não devem tentar interpretar a Bíblia sozinhos, sem seguir a interpretação dada pelos papas e concílios católicos. Mas não é o que o texto quer dizer efetivamente. O catolicismo já começa errado ao interpretar errado a sua própria passagem, que ele tenta usar como prova de que a interpretação deve ser apenas o catolicismo. Vamos ver a passagem que é usada com essa intenção. 2 Pedro 1, de 20 a 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Para a gente entender melhor essa passagem, vamos fazer um exercício de interpretação de texto, reescrevendo a passagem na forma de uma paráfrase, começando do versículo 21. Por ter sido a profecia produzida não por vontade de homem algum, mas falada por homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, nenhuma profecia da Escritura é originária de particular interpretação desses homens santos de Deus. Fecha aspas. Nessa leitura que eu fiz agora, a passagem está falando que esses homens santos não geraram a profecia ao seu bel prazer, mas eles estavam sob a inspiração do Espírito Santo, aquele que tinha a visão no todo na produção profética. Uma antiga lenda conta que alguns cegos que tocaram um elefante... Misericórdia, é fraquinho de Bíblia esse Pessota, né? O que o texto diz? Atos Apóstolos 2, olha só, pra gente entender, ó. Atos Apóstolos 2, ó. 1, versículo 2, ó. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que ele escolheram, foi arrebatado ao céu, ó. Então aqui você já vê o envio, aqui você já vê pessoas que Cristo confiou a verdade, o caminho da salvação. Confiou a igreja, o magistério, segundo 1915, a tradição, escrito por carta nossa. Olha só que interessante. Aqui já deixa bem claro, porque o Espírito Santo falava através deles. João 16, 12, ó. Muitas coisas ainda tenho a dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu, eu vos anunciar as coisas que virão. Em Mateus 10, olha só, Marcos 3, Lucas 6, se você preferir os evangelistas, né? Ó, 2, ó. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, etc, etc. Aqui a gente já vemos pessoas que foi capacitada, confiada, por quê? Para não ter suas próprias interpretações, para não ter suas próprias inspirações, mas ser guiado pelo magistério que assiste essa igreja, que é a esposa do Senhor Jesus Cristo. Agora, segundo Pedro, o texto que ele usou, tanto Atos Apóstolos 2,42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Comunhão, na fração, na unidade. Em segundo Pedro, eles querem defender essa tese. Ah, mas a igreja... Irmão, se você quiser interpretar a Bíblia do jeito que você quer, você pode, porque você é protestante, porque se você se apartou do magistério, da tradição, usa só como a escritura, sua fonte, suas próprias inspirações, suas próprias revelações, suas próprias doutrinas, e por aí vai. Por causa dessa auto-interpretação,
tem mais de 50 ou ultrapassou milhões de igrejas. E cada uma se auto-institula a verdadeira. E o Espírito Santo existe a verdadeira igreja. Mateus 28, 20. Aqui, ó. Segundo Pedro 1, 20, ó. Antes de tudo, sabeis que nenhuma profecia, ó, da Escritura é de interpretação pessoal. A Escritura é bem claro, bem convincente. Por isso que Cristo deixou, 1 Timóteo 3,15, a igreja, ela é o baluarte da verdade, que guarda a verdade, que tem como base de interpretar, ensinar a Bíblia. Efésios 3:10, vindo da cidade de sabedoria, será conhecido pela a igreja. Efésios 3, Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta tendo por pedra angular Cristo. Agora, cata o texto aqui, ó. Porque jamais uma profecia foi preferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Os profetas que foi enviado, etc. Agora você cata aqui, 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Continua, meu irmão, o texto. Para você saber quem vai ter essas interpretações pessoais, quem vai fundar a igreja, quem vai causar divisão, quem vai caluniar o caminho da verdade. Olha só que interessante. Os falsos profetas. 2 Pedro 2, 1. Ó. Assim como houve entre os povos falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores. Por que falsos doutores? Que vão ter uso pessoal, que vão ter interpretação pessoal da Escritura. Que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas, seitas perniciosas, que vão ter auto-interpretação da Escritura. Vão surgir seitas, vão surgir falsos profetas. Eles, renegando assim o Senhor, que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repetida. Muitos seguirão nas suas desordens, muitos seguirão nas suas interpretações, auto-interpretações, e por aí vai. É continuação. Quem entender a Escritura, não cata só o 20, cata o 21, o 2 Pedro, do comecinho do versículo ali, ó, 1:16 até o 21, 2 Pedro 2, do 1, e vai indo, cara. Olha só. 3, ó, 2 Pedro 2, 2, ó. Muitos seguirão nas suas desordens, e serão desse modo a causa do caminho da verdade ser caluniado, ó. Movida por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcias. Há muito tempo a condenação o ameaça, e sua ruína não dorme, ó. Olha só. As divisões. Ao perigo das divisões protestantes. Nós católicos, nós não demos uso pessoal. Nós seguimos a liturgia, que vem do magistério. Quem tem autoridade de interpretar a Bíblia, porque os padres são sucessores dos apóstolos, sucessores dos pais apostólicos, que interpretavam corretamente a Escritura, e segue até hoje. O protestante, ele auto-interpreta a Bíblia. Funda uma igrejinha ali, fundo de quintal, e começa a pregar. O Espírito Santo está aqui, etc. Biriri, barará, olabala, irachúria, lacântara, e as pessoas acreditam. Por isso que gera as divisões, por isso que gera essas doutrinas, por isso que gera esses pastores, esses mestres, perseguindo um ponto. Eles são divisores. Mas uma coisa eles concordam contra eles: perseguir a igreja de Cristo. Como Augusto Nicodemos, como esse pastor aí, adventista, e por aí vai, cara. Olha só. O perigo da alta interpretação. Vamos num catecismo que a igreja ensina. Aqui, ó. 66, né?
Não haverá outra revelação. Aqui, ó. 7:7, ó. Continuada na sucessão apostólica. Aqui você vê o ensinamento da igreja. Porque o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessores os bispos e a ele transmitindo seu próprio encargo de magistério, como efeito a pregação apostólica, expressa de modo especial. Nos livros inspirados deve ser conservado por sucessão continuar até a consumação do tempo. Essa transmissão viva realizada no Espírito Santo é chamada de tradição, porquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua a transmitir a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. Ensinamento dos santos padres, testemunhas a presença vivificante desta tradição, cuja riqueza se difunde na prática e na vida da igreja crente e orante. Assim, 7:9, né? Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na igreja. O Deus que a autora falou mantém permanente diálogo com a esposa de seu delito, ó, filho, ó. E o Espírito Santo, por meio da qual a voz viva do Evangelho ressoa na igreja, e através dela o mundo leva os crentes à verdade toda e faz habitar nela abundantemente a palavra de Cristo. Quer dizer o quê? A sua esposa que interpreta pelos membros, que são os bispos, que são os presbíteros, que são os diáconos, confiado à igreja e aos sucessores dos apóstolos. Simples entender isso. Porque a igreja católica ela não é igreja bagunçada. Segue a tradição. Carta escrita por nós, segundo Colossenses 3,15 diz Paulo. Então, como você vai seguir só a Bíblia, já está contradizendo o que o Paulo já está falando. Que Paulo já está ensinando. Interessante. E as pessoas dão crédito, dão vida para esse tipo de pregação, que não vem do magistério. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.